Olá, bom dia. A gente vai iniciar mais um vídeo hoje, essa semana. E voltando aqui, né, para um dos focos do canal, que é fazer resumos de livros, resumos comentados dos livros que eu tô lendo. E aí hoje eu vou começar a fazer um resumo desse livro aqui, do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. E aí hoje a gente vai começar fazendo o resumo do primeiro capítulo, que é onde ele conta o testemunho dele, de como foi para ele mudar a vida dele. Mas antes da gente começar a falar sobre autorresponsabilidade, eu tenho um versículo que fala sobre isso, que diz assim: o que o homem semear, isso também ceifará. Está aqui escrito em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 6. Não vos enganeis, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também o que ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aí ele fala sobre a autorresponsabilidade, que é o que você planta, você colhe. O que acontece é que às vezes a pessoa ela não tem esse entendimento de perceber que ela está plantando e que a colheita vai vir. Porque Deus ele é justo, como está escrito aqui. Eu vou fazer o que dá na minha cabeça e eu não vou colher nada. Não, não é assim. O tempo passa e quando a pessoa menos percebe, ela está colhendo. E o Paulo Vieira, ele fala justamente disso, de que aqui no primeiro capítulo, ele fala como que estava a vida dele, né? Aí ele diz que ele estava muito endividado, que ele estava encarando um divórcio e que tudo que ele tinha construído, ele tinha perdido. E aí ele conta aqui, nesse primeiro capítulo, como que foi para ele mudar o rumo da vida dele, né? Para quem conhece o Paulo Vieira, ele é um coach aqui no Brasil. Ele criou uma tese de autoajuda, né? Mas o que eu acho bem legal desse livro dele, que é a pessoa ela falar, se responsabilizar pelos atos dela. Não, se eu fiz isso, eu sei que eu vou colher tal coisa. É a questão de não se sentir vítima, mas saber que ela tem duas opções, de se sentir vítima ou, como ele fala aqui, de saber que, assim, ele fala que com os 29 anos de idade dele, o que ele fez? Ele praticamente assim viveu uma vida toda desregrada, sem propósito, sem sentido. Aí ele conta que ele teve um acidente, ele e mais duas amigas. E nesse acidente ninguém ajudou eles, né? Porque as pessoas estavam com medo do carro explodir. Aí ele mesmo se ajudou as amigas. E aí ele fala que ali, ele fala que ele saiu ileso. Aí ele disse: quem saiu daquele carro em destroços não era o mesmo Paulo. Eu estava renascendo, ele diz aqui. Aos 29 anos para uma vida extraordinária. Por ter sobrevivido intacto àquele acidente e ainda ter resgatado as duas amigas, algo aconteceu dentro de mim, como uma voz insistente e maravilhosa que não cansava de dizer que minha vida tinha solução. Depois de ter consciência de que eu era o meu sabotador, coisas foram acontecendo como que por magia. Então ele mesmo, né? Ele mesmo sabotava a vida dele. Assim como a gente também, né? Quantas vezes a gente mesmo é o nosso próprio inimigo, né? O coração, a Bíblia diz em Jeremias
que o coração é corruptamente enganoso. Então, não ouça seu coração, que ele é enganoso. E quantas vezes a gente não ouviu e as consequências não foram boas. Então, é justamente isso que o Paulo Vieira vem dizer. Aí ele vai começar o processo dele de ou amigos, né, que realmente dizem, olha, aqui tá falhando aqui, muda aqui. É muito difícil a gente ter, mas a gente encontra. Porque às vezes a gente não se enxerga como ele tá falando. E ele diz assim, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então ele diz sobre a soberba. O que é a soberba, né? Meu apóstolo Benjamin, que é onde eu congrego, ele sempre ensina que a soberba é quando você não obedece aquilo que Deus está pedindo, que você conhece a palavra, né? Conhece as leis. Aí eu digo assim que eu tava assim, né? Tava soberba, meu coração tava endurecido. E eu não sabia por que eu estava colhendo, sabe? E aí, de repente, meditando na palavra, eu li esses versículos e era o que estava acontecendo comigo. E eu comecei a orar essa palavra, que a soberba não domine, que ela não me domine, me guarda da soberba. E aí eu fui percebendo que eu ainda não tinha liberado perdão, que eu ainda estava com mágoa. E aí você vai se arrepender, porque se você continua com mágoa, você não libera perdão, ou você, às vezes a pessoa que lhe magoou, né, no meu caso foi a pessoa que foi usada pelo inimigo, mas quem que pediu perdão da pessoa? Fui eu, né, eu poderia dizer, não vou pedir perdão porque foi ela que magoou, ela que tem que pedir, não, eu pedi perdão da pessoa, mesmo sabendo que eu não estava errada, sabe? E pode ser que eu também estava errada, porque nada acontece se a pessoa não plantar, né? Às vezes você acha assim, porque tá me fazendo mal. Em algum dia a gente fez mal para alguém ou para alguma coisa. E tá colhendo, a colheita vem. Então, eu vim compartilhar com vocês a questão compartilhar com vocês sobre a alta responsabilidade, a gente entender que o que a gente planta, a gente colhe e que a gente tem a opção de plantar boas sementes. Né? Então vamos plantar boas sementes tendo a certeza que a gente vai colher e pedindo discernimento, direcionamento de Deus para que a gente saiba que lá atrás talvez, com certeza, tivemos plantações erradas, plantações que não eram de acordo. Obrigada a todos que assistiram o vídeo e que não venhamos ser vítimas, mas sabemos que a gente planta, a gente colhe. E que é a autorresponsabilidade, é você saber disso. Que a responsabilidade é sua de saber como direcionar seus passos, né? Que a vida não é só um parque de diversões, que a gente está em batalha espiritual constante. E um abraço a todos, uma boa semana. Que se Deus quiser, na próxima eu estou por aqui novamente, tá bom?